O artigo 44 do Código Penal relaciona os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, as chamadas penas alternativas. 1. Quando a pena aplicada na sentença for menor ou igual a 4 anos. 2. Quando o crime for praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Quando o condenado não for reincidente em crime doloso. E 4. Quando indicarem a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Vejam que, em se tratando de condenação por crime culposo, é irrelevante a quantidade da pena. A terceira seção do STJ firmou entendimento segundo o qual aplica-se o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário não ultrapassar R$20 mil. Essa compreensão resulta do que dispõe o artigo 20 da Lei 10.522, de 2002, atualizada pelas portarias número 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que veda a propositura de execuções fiscais se o valor do débito for igual ou inferior a R$20 mil. A partir do julgamento de recurso especial, em 4 de abril de 2018, o STJ, que antes só aplicava a insignificância se o débito fosse igual ou inferior a R$10 mil, estendeu esse patamar para R$20 mil, entendimento já consagrado no Supremo Tribunal Federal. Segundo decisão do STJ, a denúncia anônima, por si só, não é fundamento suficiente a autorizar o ingresso de policial no domicílio do suspeito, sendo necessário o consentimento do morador ou mandado judicial. No caso concreto, policiais militares, com base em exclusiva denúncia anônima, ingressaram na casa de um suspeito, onde encontraram elevada quantidade e variedade de droga. Para a validade da diligência, todavia, seria fundamental a realização de investigação prévia para verificar a possível veracidade das informações anônimas. Quer dizer, somente a denúncia anônima não é suficiente. Portanto, na hipótese, houve ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto na Constituição. Segundo o STJ, é ilícito obrigar que o suspeito atenda ao telefone celular no Viva Voz para captar sua conversa. Em determinado caso, policiais militares forçaram 2 suspeitos de tráfico de drogas a atender uma ligação telefônica no Viva Voz. Ouvida a conversa, os policiais identificaram onde a droga estaria armazenada, dirigiram-se ao local e fizeram a apreensão. Em seguida, deram voz de prisão em flagrante aos suspeitos. Pois bem, constranger alguém a atender ao celular no Viva Voz ofende o direito contra a autoincriminação, tornando ilícita toda e qualquer prova resultante dessa prática, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, que considera ilícita a prova decorrente de outra prova ilícita. O STJ aprovou a súmula 607 com o seguinte conteúdo: a majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Ou seja, basta que fique comprovado que a droga seria encaminhada a país diverso para a configuração do tráfico internacional e, consequentemente, a aplicação da majorante de 1/6 a 2/3, sendo irrelevante a efetiva transposição da droga para o exterior. Por último, ressalto que o tráfico internacional pode ocorrer tanto quando a droga é trazida de outro país para o Brasil, como quando é levada do Brasil para outro país. No
Nos termos do inciso 7º do artigo 319 do CPP, a internação provisória do acusado é sim uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, mas que só pode ser aplicada quando 3 requisitos estiverem presentes concomitantemente. 1. Constatação pelos peritos de que o acusado é inimputável ou semi-imputável. 2. Crime praticado com violência ou grave ameaça. E 3. Risco de reiteração criminosa. Portanto, mesmo que haja risco de reiteração criminosa por parte do acusado inimputável ou semi-imputável, não será possível a internação provisória se o crime não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça. O furto qualificado, a corrupção, o estelionato, o peculato, por exemplo, não admitem a medida cautelar de internação provisória do acusado. O STF conheceu e concedeu habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública Federal em favor de mulheres presas preventivamente. Nesse HC coletivo, ficou decidido que terão direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar as gestantes, não importando o mês da gravidez, as puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, as mães de crianças deficientes, não importando a idade, e as mães de crianças até 12 anos de idade. Ficou decidido também que o juiz poderá cumular a prisão domiciliar com outras medidas cautelares, dependendo do caso, assim como não terá direito ao benefício da prisão domiciliar a mãe acusada de maus tratos contra aquele que está sob sua guarda. Nos termos do inciso 7º do artigo 319 do CPP, a internação provisória do acusado é sim uma espécie de medida cautelar diversa da prisão, mas que só pode ser aplicada quando 3 requisitos estiverem presentes concomitantemente. 1. Constatação pelos peritos de que o acusado é inimputável ou semi-imputável. 2. Crime praticado com violência ou grave ameaça. E 3. Risco de reiteração criminosa. Portanto, mesmo que haja risco de reiteração criminosa por parte do acusado inimputável ou semi-imputável, não será possível a internação provisória se o crime não tiver sido praticado com violência ou grave ameaça. A corrupção, o estelionato, o peculato, por exemplo, não admitem a medida cautelar de internação provisória do acusado. Assim como acontece com a prisão preventiva, as medidas cautelares diversas à prisão, 1. Só podem ser decretadas pelo juiz, nunca pelo delegado ou pelo MP. 2. Podem ser decretadas tanto na fase da investigação criminal quanto da ação penal. 3. Durante a investigação criminal, não podem ser decretadas de ofício, exigindo ou representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. E 4. Na fase da ação penal, podem ser decretadas tanto de ofício como por provocação das partes. Essas regras estão no parágrafo 2º do artigo 282 do CPP.